Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pare e Pense Podcast. Hoje com um convidado muito especial, muito especial. Estou aqui com o pastor Lipão, que é pastor da Onda Dura em Joinville, lá em Santa Catarina, no Brasil. Também muito conhecido de vocês aí pelas redes sociais. Nós vamos bater um papo sobre Bíblia, teologia, igreja, o papel da igreja nessa sociedade que está mudando tanto, com os contrastes e com as novas incorporações sociais que ela está sofrendo, né? Se você gostar do bate-papo, dá um like, faz um comentário, mas envia para os seus amigos, deixa eles também serem abençoados por aquilo que você vai ouvir. Se trouxer algo bom para você, compartilhe, tá bom? Pastor Lipão, seja bem-vindo. Prazer demais ter você aqui, querido. Muito obrigado pelo esforço de ter vindo do Brasil, passar esses dias aí com a gente. Alegria enorme. Bom demais ver o que Deus está fazendo aqui na New Life. Fiquei muito feliz e impressionado. Que bom. E ver essa igreja sólida, vibrante aqui em Framingham. Muito bom demais. Meu filho falou ontem do bate-papo de vocês, né? Ele foi me buscar no aeroporto e gostou demais. Gostou muito do que você trouxe, do que você falou. Que bem. Mas, Lipão, nós estamos vivendo um período, e eu estava falando para você agora há pouco, por 16 anos, 15 para 16 anos, eu liderei um programa de rádio aqui chamado Pare e Pense, que era um convite à reflexão bíblica, teológica, sobre a fé, sobre a religião, onde as pessoas ligavam e faziam a pergunta que quisessem e a gente respondia impromptu lá no programa. Naquela época, durante esses anos, que já fazem acho que 5 ou 6 anos que nós encerramos o programa, as pessoas perguntavam sobre qual será o futuro da igreja? No caso, olhando para a sociedade que está mudando tanto, os conceitos sobre pertencimento, né, os conceitos sobre o que é ser cristão, uma igreja que está muito mais envolvida em ajudar as pessoas a se sentirem bem do que a se sentirem realmente discípulos de Jesus e ter como responsabilidade missional a vida e a caminhada com Cristo. Então hoje, queria que a gente batesse um papo, ouvir sua perspectiva nisso. Bora, bom como é demais. que você vê essas coisas e tal. E abrir aqui também para os nossos ouvintes serem, quem sabe, influenciados, né? Primeira coisa, vamos falar sobre a Bíblia. Bora lá. Bíblia. Muita gente dizendo que a Bíblia não precisa mais ser levada como a palavra de Deus, né? Talvez nossos ouvintes não saibam, isso não é nada novo. A Bíblia passou por vários períodos em que ela foi questionada se ela era realmente a palavra de Deus ou não. Mas agora, nesse tempo atual, como é que você vê isso? O papel da Bíblia nas igrejas evangélicas? Primeiro, eu acho um retrocesso histórico a gente estar com dúvidas e questionamentos a respeito da autoridade da Bíblia no tempo que a gente vive, uma vez que a história, como você já bem disse, debateu esse assunto exaustivamente. E já temos evidência, provas, já temos testemunho suficiente para repousarmos a nossa fé na palavra de Deus, e até porque a palavra de Deus, ela é o documento que de alguma forma alimenta a nossa fé. Se é a palavra de Deus, tudo fica relativo. E aí já não existe motivo para ser igreja, não existe motivo para servirmos a Jesus, porque as informações que temos a respeito de Cristo e da igreja, ainda que a tradição nos legue algo, mas de maneira confiável, é a palavra de Deus. E aí o que eu percebo é que, de alguma forma, a cúpula da igreja, o clero, alguns cleros, obviamente, vão por essa tendência de olhar para as escrituras com desprezo e de alguma forma relativizarem ela. Em contrapartida, eu percebo aquilo que é inevitável, né? Um povo faminto pela palavra de Deus. Uma das coisas mais assombrosas que, como pastor, eu experimento é de membros de outras congregações, denominações, chegarem no contexto da nossa igreja e ficarem surpresos porque ali a gente prega a Bíblia. E aí você fica eles imaginavam que seria uma outra atmosfera ou um outro, sei lá, uma outra aproximação na pregação? Acho que não era nem essa impressão, mas é por estarem acostumados em contextos onde a Bíblia não era pregada, eles ficam surpresos de o texto bíblico ser exposto e a palavra de Deus ser o guia da reunião pública, ser o guia da própria montagem da igreja, estabelecimento da igreja. E você tem visto isso no meio de jovens? Muito, demais. Assim, a maior força atrativa que Deus tem nos dado, por incrível que pareça, não é
a mídia, não é a música e assim por diante, mas é o compromisso com a palavra de Deus. Aquilo que tem atraído milhares e milhares de pessoas para as nossas igrejas são pessoas atraídas pelo desejo de ouvirem, serem ministradas, orientadas pela palavra de Deus pura e cruamente. E o contexto demográfico da sua igreja ainda é mais jovem? Porque quando eu te conheci, eu não sei se você lembra, Lembro. 2012, né, voamos de Porto Seguro para São Paulo juntos, você me contou um pouco da história, do trabalho de vocês com universitários, né? Foi, Acho que na época... Eu não sei se você já era casado, eu não me lembro dos detalhes. Se você era recém-casado. Isso. Você e sua esposa trabalhavam muito com jovens. Ainda é jovem? Muito? Não? A gente já fez esse shift aí faz algum tempo. A Onda Dura se consolidou como uma igreja, de fato, e uma igreja para a família. Na verdade, hoje, nós estamos nos reinventando para poder servir os jovens. Sim. Nossa maior dificuldade hoje... conseguimos comunicar para o jovem, e Deus obviamente tem dado graça para que a gente possa nos reestruturar, uma vez que anteriormente para nós era muito fluido comunicar com o jovem, alcançar o jovem, mas intencionalmente nós percebemos que deveríamos equilibrar nossa comunidade, então ter mais anciãos, mais famílias, assim por diante, e acaba que nesse pêndulo aí, com o passar da história, a gente ficou mais voltado para as famílias, para os adultos, e de alguma forma os jovens hoje passa a ser um esforço que a gente tem feito como igreja para poder alcançá-los. Quando eu perguntei sobre o interesse pela Bíblia no jovem, é porque as pessoas, a maioria das pessoas que eu converso, dizem que as igrejas que são majoritariamente jovens, eles imaginam que eles não querem muito ouvir uma pregação expositiva, alguma coisa assim. Mas o Tim Keller, que você citou antes aqui um pouquinho, faz uma coisa muito diferente. Ele falou que o que atraiu as pessoas para Redeemer em Nova York foi exatamente a pregação expositiva do Evangelho. E ele alcançou uma classe jovem, pensante, enfim. Quer dizer, a Bíblia é a sede, no fundo é a sede das nossas almas, do nosso coração, né? Não é, como você colocou, não há igreja sem Bíblia. E assim, o que acontece... por exemplo, numa realidade brasileira e também norte-americana, é que, de alguma forma, o país foi evangelizado. Bem ou mal, foi evangelizado. E a teologia, que eu diria que é uma péssima teologia, que de alguma forma se propagou tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ela faz sentido a curto prazo. Ela não faz sentido a médio e a longo prazo. A teologia da prosperidade, ela não faz sentido a longo prazo. Ela faz sentido a curto prazo. E é aquela coisa, Deus vai te abençoar essa semana. Aí passa uma semana, você não foi abençoado. Aí você fala, talvez não foi essa semana. Aí esse mês... passa o mês e não foi abençoado. Talvez é o ano que vem, esse ano. E aí o que acontece? Esse povo se frustra com essa falsa teologia, com essa falsa pregação, mas de alguma forma no coração deles existe uma fome por Deus. E aí quando eles percebem um ambiente onde a palavra de Deus é levada a sério, é exposta, aquilo os atrai como um imã, porque foi desmoralizado, descredibilizado essa mensagem fundamentada e baseada naquilo que não é a palavra de Deus. Então, eu vejo aquilo que o Tim Keller fala, e eu sou um grande fã do Tim Keller, eu concordo plenamente. Existe uma geração interessada numa honestidade da fé. E a fé cristã honesta é a pregação da palavra de Deus. O cristão honesto é aquele que leva a sério a palavra de Deus. Mesmo porque aqui nos Estados Unidos a desmoralização dos chamados teleevangelistas foi muito grande. Exatamente por causa disso, porque eram propostas que não se sustentavam nem a longo prazo e nem se sustentavam em contextos sócios, políticos, geográficos e econômicos diferentes dos Estados Unidos. Totalmente. Porque você vai pregar uma teologia da prosperidade para pessoas que não têm o que comer, por exemplo, no norte da África, qual é a possibilidade de que isso vá pegar por muito tempo? Exatamente. Ou seja, a realidade da vida está ali. Né? Então, voltar à Bíblia, você crê que é a direção para a igreja completamente moderna. Eu acho que a maior estratégia evangelística dos nossos tempos é pregar a palavra de Deus, é voltar para a Bíblia. E eu digo isso, obviamente, não ignorando o fato que sempre deveria ter sido isso, porém,
De fato, houve um tempo na história em que a igreja estava tão alienada do mundo em que ela precisava, de alguma forma, eu diria, criar pontes através da comunicação, da tecnologia digital, etc, tal, enfim, para poder dialogar com o mundo. Mas hoje essas pontes eu percebo que elas existem já, e aquilo que existe de maior escassez e talvez seja a abordagem mais incrível que a igreja possa fazer nos nossos dias é, de fato, pregar a palavra de Deus. Esse compromisso estrito com as escrituras, né? Essa ponte, ela serve para que as pessoas atravessem para o outro lado, mas do outro lado elas precisam encontrar a palavra de Deus, né? Tem que ter pão, tem que ter agora, água. Quando você falou aí sobre essa questão das diversas teologias, hoje saiu uma estatística aqui de que a grande maioria das igrejas chamadas evangélicas hoje, elas pregam uma mensagem que é muito mais uma tentativa de adaptação sociocultural, aquilo que eles chamam de politicamente correto, e alguns na tentativa de fazer um trabalho de coaching a partir dos cultos, a partir dos púlpitos, perdão. Como é que você percebe isso? Eu acho que existem duas realidades, né? Uma loucura de um liberalismo teológico que eu acho que já tem se comprovado completamente ineficaz, até mesmo para encher a igreja, porque aqui mesmo na região de Massachusetts você vai andando e vendo algumas igrejas que se entregaram ao liberalismo. Né, essa daqui foi uma. Nós só compramos esse prédio porque eles tinham 65 velhinhos aqui. Exatamente, e é isso que eu ia mencionar. Você vê por aí, enfim, igrejas universalistas que levantam a bandeira, tem a bandeira do orgulho LGBTQIA+, enfim, na frente da igreja. E aí as igrejas, 5, 10, 20 pessoas, enfim, frequentando a igreja. Então, até essa abordagem que aparentemente parecia ser eficaz para comunicar com a geração, não comunica, não alcança, porque de fato e verdade é o evangelho que salva e é o evangelho puro que cria frutos que permanecem. E a teologia coach, a pregação coach, a pregação voltada para o homem, antropocêntrica, enfim, ela é uma pregação que tem dias contados. E eu digo que ela tem dias contados porque ela é ineficaz. Então, com o passar do tempo, a mesma desmoralização que os pregadores televisivos tiveram no passado, os coaches dos nossos dias vão ter também, porque a ineficácia da mensagem, que por vezes é usada de maneira espúria em relação às escrituras, manipula as escrituras conforme os interesses pessoais, assim por diante, se demonstra ineficaz a médio e longo prazo. Então, aí não adianta, é a igreja de Cristo que prevalece contra as trevas, né? É a palavra de Deus que prevalece no tempo. Então, esses modismos vêm e vão e não há nada de novo debaixo do céu. Só existem formas diferentes de fazer a mesma coisa que já se fazia desde os dias de Cristo com o gnosticismo e tantas outras heresias, tantas outras vertentes do cristianismo que acabaram morrendo ao longo da história. Né? Tava ouvindo você responder aí agora e pensando, o que você acha, qual é o caldo que vai ficar disso, dessa teologia, dessa pregação coach, por exemplo? Porque o coaching como instrumento de trabalho na performance, na mudança de hábito das pessoas, não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos desconstruindo o profissional coach, mas nós estamos tentando olhar naqueles que estão tentando fazer da pregação, da pregação bíblica, uma mensagem quase que 100% de autoajuda baseada em técnicas de coach. Qual que é o saldo que você acha que vai ficar disso? É porque assim, acho que até a tua fala é muito importante, porque é bem importante compreender que o problema é a confusão disso. Porque o evangelho, ele não fala sobre o que podemos fazer. O evangelho fala do que Cristo fez por nós e aquilo que por meio da fé nós recebemos como graça dada por Deus e não como mérito nosso. E o coach trabalha a performance humana, que é algo, quando feito de maneira séria, é muito bom, é maravilhoso, enfim, você melhorar seus hábitos, assim por diante. Então, o problema é a confusão, é a mistura dessas duas coisas, porque acaba que você ignora e não percebe o que é milagre do que é esforço e assim por diante, né? E o caldo que eu vejo que vai sobrar disso é o caldo que a gente já tá vendo sobrar, né?
é um povo machucado com a igreja, ferido com a igreja, decepcionado com Deus, porque foi lhe dado promessas, foi lhe dado falas de que as coisas ficariam bem e acaba que não fica bem. E aí, então, eu acredito que existe um trabalho de reevangelização dos evangélicos, né? Com certeza. Você apresentar o evangelho para aqueles que, de alguma forma, tangenciaram o evangelho, mas nunca, de fato, penetraram naquilo que é, de fato, palavra evangelho. Porque o que eu tenho percebido é uma confusão entre mudança de hábitos, transformação de comportamentos e mudança de natureza. Exatamente. Que só o evangelho pode fazer. Esse é o ponto. Né? Se você, como profissional ou como pessoa, quer reorganizar a sua vida e procura um profissional para te ajudar a perceber áreas de mudança e transformação, tá tudo certo. Mas isso nunca vai alcançar o cerne de quem você é, que é só a redenção em Cristo Jesus que pode nos proporcionar. Um bom exemplo para a gente imaginar isso é pensar que o coach vazio do evangelho é como se tentar ensinar um porco a latir, um porco a rolar. Não tem como. Ele precisa do evangelho para nascer de novo e virar um cachorro, né? Mudar uma natureza. E isso é um milagre sobrenatural da parte do Senhor. Agora, ferramentas de performance, de hábitos, ensinar um cachorro a latir, a fazer suas necessidades no lugar certo, enfim, é algo maravilhoso. Mas você não pode ignorar que antes disso, ou maior do que isso, é necessário uma mudança de natureza. Porque aí no segundo exemplo que você citou é um treinamento, mas daquele que já tem a natureza própria para ser treinada para o fim desejado, né? É isso. Agora, e no meio disso tudo, e eu vejo em algumas falas, em alguns posicionamentos, em algumas posturas, há uma religiosidade muito grande, mesmo num momento tão líquido como esse que nós estamos vivendo, não é? É uma tendência do modernismo, né? Os radicais sempre vão para os dois extremos, né? Existe um liberalismo profundo, mas ao mesmo tempo uma ortodoxia radical sendo reinventada, muito nociva também para o evangelho. E na verdade esses dois extremos foi combatido durante todo o Novo Testamento. Você vê Paulo, a carta aos Gálatas de Paulo combatendo esse legalismo religioso dos fariseus, que contemporâneo a eles, Corinto, Paulo vai combater o liberalismo moral, o liberalismo, inclusive teológico, que de alguma forma estavam caindo por causa da influência grega, que precisava ser combatido. Então, o nosso tempo ele também tem muito disso, né? Ele tem, por um lado, pessoas se entregando a liberalismo moral, teológico desastroso, mas, por outro lado, também acho que uma insurgência, aí, um renascimento de uma ortodoxia radical que é muito perigosa para o evangelho. É o que eu ia te perguntar. Qual das duas será mais perigosa, hein? Ou ambas igualmente? Para mim, são dois lados da mesma moeda. Porque a religiosidade, ela mata. Lipão, ela não constrói, ela não edifica famílias. Eu vivi tantas experiências por causa disso. Uma das que mais me marcou foi de um jovem que teve um problema muito sério e eu fui conversar com ele. O pai dele era um pastor. E aí, descobrindo as mágoas, as dores dele com a igreja, foi o que o fez afastar. E ele me disse assim: deixa eu contar uma história para você entender de onde eu venho. Ele foi chamado para um time de futebol. E assim, ele ia ganhar um scholarship para uma universidade muito legal aqui, ele ia poder jogar. E quando ele foi escalado, que ele foi convidado para jogar nesse time, tinha um jogo inaugural, que não tinha valor para campeonato nem nada, mas era um jogo muito importante, porque é quando o time ia realmente trabalhar junto, era simbólico. E ele, claro, chamou o pai, né? Mas o jogo era domingo. E pastor e padre, domingo, tá ocupado, né? E o pai não só disse para ele que jamais iria num jogo no domingo, como se ele fosse, ele estava afastado de Deus. Nossa. E eu encontrei esse menino há talvez 8 anos depois desse episódio, talvez entre 8 e 10, um cara destruído. Destruído, com frustrado. ódio de Deus, da fé, da igreja, por causa disso. Quer dizer, aquele pai que durante 52 domingos estava na igreja, não entendeu que a maior manifestação do sacerdote dele seria estar lá naquela arquibancada gritando o nome do filho dele, né? Completamente. Mas é uma insensibilidade e até, às vezes, um efeito, eu diria, demasiado contra um liberalismo, né? E a gente, ainda que num esforço muito difícil, a gente precisa lutar para encontrar esse ponto de sabedoria. Eu não diria que é um ponto de equilíbrio,
porque não é propriamente equilíbrio, mas é o ponto da vida no Evangelho. E a vida no Evangelho é uma vida de liberdade, uma liberdade que precisa ser vigiada, tanto para não nos entregarmos à libertinagem, quanto também para não nos entregarmos ao legalismo. Que, no fim das contas, tanto a libertinagem quanto o legalismo nada mais é do que o homem dependendo do próprio homem, né? Na libertinagem é o homem que se entrega aos seus próprios prazeres e desejos, e no legalismo é o homem que acredita que o mérito dele vai dar a ele alguma bênção, alguma dádiva e assim por diante. E o lugar da liberdade é quando nós dependemos exclusivamente do Senhor. E nessa liberdade, que é a dependência de Cristo, é onde nós encontramos os verdadeiros discípulos de Jesus. Completamente. Né? Gente feliz, né? Gente feliz. Gente feliz. Gente que a vida tem os dissabores que tem, mas é gente confiante na certeza de que Deus é Senhor. Completamente. Que o Deus povo de Deus genuíno é esse povo alegre. É a marca do povo de Deus. E quando eu falo alegre, não sobre tá tudo bem, meu casamento não tem problemas, não tenho lutas na vida, não é isso, mas é uma alegria que transcende a vida, uma alegria que excede o entendimento humano. Essa é a marca do povo de Deus. Que, aliás, a soberania de Deus é um dos aspectos, porque a nossa conversa é Bíblia, teologia e igreja, a gente está misturando aqui um pouco, mas a soberania de Deus tem sido muito, muito atacada nessa pregação moderna do Evangelho, não tem? Demais, demais. Deus não parece ser mais Senhor em alguns círculos evangélicos. Ele parece ter poder, mas ele não parece mais ser o Senhor, né? Eu acho que é uma confusão oriunda da nossa natureza pecaminosa, que é o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos no capítulo 1, né? Que tendo conhecido a Deus, não o adoramos como sendo Deus, né? Pelo contrário, nossos pensamentos tornaram-se fúteis. Então parece que é uma releitura do mesmo problema. A grande parte das pessoas tornaram seus pensamentos fúteis e tem olhado para o Todo-Poderoso, para o Santíssimo Senhor, de uma maneira meio serviçal, como se Deus tivesse aqui para satisfazer os meus desejos e prazeres e não num reconhecimento de que eu sou criatura e devo adoração ao meu Criador. Né? Então, é uma inversão, um antropocentrismo muito perigoso e que, na verdade, remonta já a heresias, equívocos ao longo da história cristã e que precisa, de uma forma desesperada, encontrar o seu fim ou a sua clareza por meio das Escrituras. E a igreja? Nesse meio todo, aquilo que nós chamamos da comunidade dos filhos de Deus, né? Porque eu acho que tem resquícios ainda da compreensão católico-romana na maioria dos nossos corações e mentes, de que a igreja é esse prédio, né? Esse prédio, uma vez eu estava aqui, nós estávamos com um problema no aquecedor da igreja e veio uma companhia. Eu já contei isso várias vezes, acho que até o Edmar já ouviu eu contando isso para alguém aqui. Eu fui abrir a porta ali para entrar 2 engenheiros e um homem que ia olhar o aquecedor. Aí eu abri a porta, os caras falaram assim, me perguntou se eu era eles chamam o pastor aqui de Reverend, né? Perguntou se eu era o Reverend da igreja, falei que sim. Aí tinha um de boné, o outro deu um tapa nele e falou assim: tira o boné, você não pode entrar na casa de Deus de boné. Uau. Quer dizer, essa ideia, prédio, essa ideia ritualística ainda, né? Não desmerecendo que o lugar de reunião é um lugar agradável, é um lugar bonito, e alguns gostam de catedral, outros gostam de um grande salão e tá tudo certo. Mas essa questão de igreja não ser local, ser pessoas. Pessoas que espelham o rosto de Jesus. Está um pouco perdido. Mesmo com tanta modernidade evangélica, não está? Completamente. Na verdade, acho que isso foi perdido há muito tempo, né? E a gente não reencontrou essa compreensão de maneira plena. Porque, inclusive, alguns que vão tentar difundir essa ideia, difundem ela de uma maneira equivocada, como se dizendo, você não precisa reunir com o povo de Deus. E não, você precisa reunir com o povo de Deus. Porém, você precisa ter a compreensão que o prédio da reunião da igreja, no máximo, é uma casa, mas não é um templo. Facilitador, né? Exatamente, porque o templo somos nós. Isso. O corpo nosso foi o lugar que Deus escolheu habitar. E essas compreensões teológicas, elas precisam, de fato, penetrar no coração das pessoas, porque não
não compreendendo isso, a gente vai cometendo uma série de equívocos, né? Por exemplo, ontem eu estava ministrando aqui na New Live com jovens adolescentes e eu preguei o texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo, combatendo a imoralidade sexual da igreja de Corinto. E nesse contexto, Paulo deixa evidente que aquela igreja de Corinto que se achava tão espiritual, ela estava negligenciando o lugar de adoração, que não era o prédio, era o corpo. E, de fato, infelizmente, muitos irmãos caem nesse equívoco de pensar que a sua espiritualidade é cumprir um ritual. E mal percebem que, se tratando de ritual, Cristo é o cumprimento perfeito do ritual cerimonial que saciou a ira de Deus, saciou a justiça de Deus. E agora a nossa demanda, o nosso chamado é vivermos em santidade, em relacionamento pleno com Deus, para mostrarmos a face de Cristo para o mundo, né? Não, e até pensando no caso que eu acabei de te contar, do homem falar pro outro, tira o boné porque não podia entrar de boné num lugar que para ele era sagrado, aquele conceito de cuidado e de respeito com o chamado templo, se ele tivesse com o verdadeiro templo, que é o corpo, talvez muitas práticas e hábitos seriam abandonadas por essa simples percepção, né? E é aquela coisa, daí é mais fácil você vir no templo e tirar o boné do que você consertar a tua vida sexual, por exemplo. Isso, muito. E aí a gente percebe um povo que se entrega à religiosidade muito por conta disso, porque a religião, ainda que pareça difícil, ela é muito mais fácil. Porque ela não exige de nós mudança de atitude. A religião, ela só exige de nós algumas horas na semana. E aquilo que Deus pede a nós é a nossa vida toda derramada no altar. É muito mais fácil entregar o dízimo como sendo uma regra cerimonial do que você devotar as tuas finanças para o Senhor. E é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós nos derramemos para Ele por completo. Né? Veja, você disse que é muito mais fácil a gente entregar um dízimo na semana, lá no domingo, no dia do culto, do que devotar a nossa vida financeira ao controle absoluto de Deus, né? Exatamente. Com isso, nós não estamos dizendo que Deus quer tudo da pessoa para Ele, no sentido de que Deus quer que nós entendamos que tudo é dele. Exatamente. Sejamos bons mordomos daquilo que Ele nos confiou. E também a mudança, as pessoas mudarem um comportamento, por exemplo, é muito mais fácil colocar uma roupa mais decente uma vez por semana só quando vem à igreja e depois usar a roupa mais indecente nos outros 6, porque aquele lugar e o dia é o lugar e o dia de vestir a roupa. Completamente. Melhor, né? Do que ter que mudar a compreensão, nesse aspecto, a reunião pública, o culto público, ele precisa servir como uma baliza didática para que o povo viva uma vida cultica, né? Uma vida litúrgica. E aí que entra também a necessidade de o culto, ainda que preservando os seus princípios cultuais, litúrgicos, enfim, mas entender o tempo em que nós vivemos, né? E aí vai desde a ritmação musical, da abordagem da pregação, da maneira como se dirige ao povo, como se recebe ao povo, enfim, porque querendo ou não, de alguma forma a liturgia do culto, ela precisa se desdobrar numa vida cultica que vai começar na segunda-feira. E que não tem, e aqui eu estou fazendo uma pergunta e não uma colocação, né? Queria ouvir o seu ponto de vista. Não tem problema usarmos esses artifícios pedagógicos para que o evangelho seja comunicado. E por artifício eu digo a forma da linguagem, a estratégia de comunicação, seja ela audiovisual ou somente de uma maneira, enfim. Você vê algum problema? Não vejo nenhum problema. Na verdade, sim, eu me preocupo muito. Eu sou um pastor que tem uma tendência e uma inclinação mais reformada e assim por diante. Mas uma das coisas que me causa um tanto quanto estranheza de alguns irmãos de linha mais reformada é esse apego ao culto como sendo um ritual, como os católicos romanos enxergam. E o culto cristão, pós-reforma, ele obviamente carrega princípios elementares que devem compor o culto cristão, mas que não dizem respeito à forma. Porque, por exemplo, você vai pensar em meios de comunicação da mensagem. O Martim Lutero utilizou da imprensa de Gutenberg,
A gente volta para trás e vemos os apóstolos utilizando de pergaminhos, um tempo atrás ainda escritas em materiais de pele de animais, um tempo atrás ainda era tradição oral. Então os meios de comunicação sempre mudaram. E a grande questão é que o povo de Deus precisa preservar os princípios culticos, litúrgicos, assim por diante, mas a abordagem no culto, ela precisa ser acessível ao povo, né? Ela precisa comunicar ao povo e principalmente conduzir o povo para participar do culto. E aí que eu só faço uma observação que eu acho importante, que eu acho que até um cuidado que a gente tem que ter, que é não nos rendermos ao espírito do nosso tempo, que é o espírito de entretenimento. Isso. E o que difere o entretenimento de um culto é que a igreja participa do culto. Então não é propriamente o estilo musical, não é propriamente se tem luz, não tem luz, se tem telão, não tem telão, mas é o fato de o povo estar envolvido na adoração a Deus. É porque o culto, eu vou usar uma expressão errada no português, mas o culto é nós, né? Exatamente. O culto é nós, o entretenimento sou eu. Exatamente. É alguém fazendo para mim. O culto é a participação dos filhos de Deus. Então tem gente fazendo para mim numa orquestra sinfônica, como num concerto de rock, como num encontro sertanejo. Não é isso. Agora, você falou algo ali que na hora eu quase te interrompi, foi porque, não te interrompendo, mas você trouxe uma coisa tão bacana, porque eu sou um pastor reformado, eu sou um pastor presbiteriano, então eu estudei, fiz meu mestrado, meu bacharel, meu mestrado, meu doutorado em teologia reformada. É mais importante a forma do que o conteúdo, do que qualquer outra coisa. A preservação da forma. Um culto reformado, ele é ensinado que ele tem alguns elementos que são bíblicos e perfeitos. Né? Nós nos reunimos para cultuar a Deus, é só Ele que é digno. Então tem a prédica da palavra, tem a oração, tem a consagração daquilo que nós temos a Deus e cantar louvores ao Senhor. Deveria ser assim. Isso ser um arcabouço. Exatamente. E aí nós construímos dentro desse arcabouço aquilo que o local e aquilo que o nosso público-alvo, né, dizendo da geografia, da estatística do lugar, nos leva a fazer, sem fugir daquilo. Não. Mas, por exemplo, a nossa comunidade aqui, a forma com que nós usamos os recursos audiovisuais, luz, etc., é completamente inaceitável numa forma de culto 100% reformada. E aí, quando eu pergunto qual é o elemento que eu estou quebrando, sendo que nós estamos cantando louvores a Deus da forma mais coerente possível. Né, mais cristocêntrica, bíblica. Sim, exatamente. Cristocêntrica, da forma mais coerente possível com a nossa teologia. Se nós estamos orando, se nós estamos consagrando aquilo que Deus nos deu a Ele, nos nossos dízimos e as nossas ofertas, e se a palavra está sendo pregada, qual é o elemento da quebra? E a quebra é sempre a forma em que está sendo apresentada. Por quê? Porque você tocou no assunto. Eles falam é entretenimento. Mas só é entretenimento quando é uma apresentação. Nunca é um entretenimento quando é culto. Esse é o ponto elementar que acho que difere aquilo que é um culto de qualquer outra coisa. Né? Quando Cristo está no centro e nós, né, o povo, está participando da adoração. E deixa de ser entretenimento justamente quando o povo está envolvido tanto no serviço voluntário, quanto também nas canções e assim por diante. E é óbvio, né? Com isso eu não estou dizendo que não existam tendências de entretenimento que invadiram a igreja em alguns âmbitos e denominações, enfim. Mas o fato de ter luz, ter um instrumento ou algo do tipo, isso não necessariamente é entretenimento. Agora, entrando na nossa última parte aqui, a igreja. E aqui alguns assuntos... A noiva, mas algumas coisas difíceis, porque quando nós estamos falando aqui da igreja, nós não estamos falando daquilo que eu e você falamos, necessariamente. Eu, igreja, você, igreja. Nós estamos falando de uma coisa que é percebida mais coletivamente e quase que institucional, né? Então existe hoje, por exemplo, uma politização da igreja segundo os analistas, né, na sociologia e no estudo das religiões comparadas, está havendo uma politização da igreja. Você concorda com isso? Concordo. E como é que você vê? Olha, até certo ponto, o conceito ele é bom. A ideia de que a igreja
não está ausente da realidade do mundo. Isso. Ou seja, ela debate os problemas sociais, políticos, públicos e por aí vai. Expressa seu ponto de Expressa vista. seu ponto de vista e tudo mais. Agora, o que eu acho extremamente nocivo, e isso a história também nos ensina, é quando a igreja se rende à política e, de alguma forma, barganha, diminui o evangelho e a palavra de Deus, subjugando a ela aos partidos políticos, aos candidatos políticos e assim por diante. Acredito que, inclusive, em raras exceções, possa até haver um posicionamento, enfim, do tipo, eu voto fulano, mas com muito zelo, muito cuidado e com muita exceção, porque a igreja ela não pode ser partidarista, ela não pode subjugar o evangelho a um partido, porque aquele partido nunca vai representar na totalidade o que a igreja pensa. Um político, ele não consegue representar na totalidade aquilo que a igreja é. E quando a igreja faz isso, e aí que eu acho que entra o meu ponto mais crítico, ela perde o seu poder profético. Com certeza. Ela perde a sua autoridade para poder falar aquilo que tem que ser falado sem rabo preso. E não nos falta exemplos históricos para isso, né? Sem sombra de dúvida. Sem a convivência, ou a conivência, perdão, da igreja na Inglaterra, Hitler não teria chegado ao poder. Com certeza. Sem a bênção lá agora do patriarca da igreja ortodoxa do Oriente, que jogou água benta nos tanques de guerra para a invasão da Ucrânia, seja a que pretexto for, talvez a guerra não estivesse durando até hoje ainda, se a igreja tivesse se posicionado diante do presidente da Rússia e dito que isso tá tudo errado, o fato. Isso, né? Eu tava procurando uma palavra mais branda, ainda bem que você já foi de uma vez. Mas me mostraram um vídeo 2 semanas atrás, e eu fiquei tão chocado com esse vídeo que eu falei dele no culto de domingo passado, de um pastor norte-americano pregando num dos estados aqui que nós chamamos do Bible Belt, e ele, em um determinado momento, o homem aquele pastor estava possesso. Ele começou a gritar: se tem algum democrata aqui, sai! Levanta e sai. E começou a chamar de demon possessed. Dizer, você é uma pessoa possuída pelo demônio. Sai, aqui não tem... Ele dava chutes no ar. Nossa. Durante uns 4 minutos ele gritou, levanta e sai todo democrata daqui. Vocês, assassinos de criança, não sei mais o que. E foi gritando. O ódio dele era tanto que ele não percebeu que a fala dele, em tentativa da defesa, era a antítese do evangelho de Jesus. Exatamente. Né? O que a história mostra, por exemplo, a Ku Klux Klan, que matou tantos negros, todos tinham que ser homens tementes a Deus. God-fearing men. Era só quem podia fazer parte da Ku Klux Klan. Ou seja, mataram em nome de Deus. E se nós não tivermos cuidado, eu creio que a igreja, a politização da igreja moderna, vai chegar em níveis, não de assassinato, de coisa, mas de separação. Muito. De divisão. E de certa forma isso já está acontecendo, né? O relato que você trouxe aqui dos Estados Unidos também é um relato comum no Brasil, né? Eu já vi muitas pessoas deixarem suas igrejas por causa que o pastor se tornou alucinado em assuntos políticos e seja de direita ou de esquerda. A Bíblia, seja de direita ou esquerda. Não prega mais a Bíblia e a pauta dele, o sermão, o esboço dele é ofender um outro viés ideológico, político. A gente precisa entender completamente que a esquerda não representa o evangelho. Ponto. A direita não representa o evangelho. Mas isso parece que está se perdendo. Tá demais, demais. Infelizmente tá. Aliás, eu tenho amigos que já me disseram que pastores de igrejas enormes, eu não consigo ter mais nenhum tipo de relacionamento com um cristão que seja de esquerda. Eu ouvi essa frase. Não, isso está muito, muito latente no Brasil. E é muito, muito triste porque a igreja ela perde a sua autoridade, ela perde a sua voz profética e isso para mim é a coisa mais desastrosa que existe quando a igreja se posiciona de maneira tão equivocada, tão enérgica dessa forma, porque querendo ou não ela passa a ser cúmplice dos equívocos também de um político, de um partido. Seja pelo seu silêncio ou pela sua aprovação. Completamente. Por exemplo, se você citou a questão alemã,
no período nazista, e muitos se tornaram cúmplices daquilo. Sim, sim. E depois de tempos, enfim, tiveram que se arrepender, outros morreram como vítimas, enfim. Então, acho que a igreja ela precisa compreender que o nosso reino não vem dos homens, nosso reino vem dos céus. A gente espera o rei dos reis, é ele que vai estabelecer justiça, e é ele que tem o sistema econômico, a fórmula perfeita de como a sociedade deve viver, e não partidos, ideologias e qualquer coisa humana. É isso aí. E eu acho que tem algumas coisas que eu percebo assim, parece que essa pessoa muito radical, ela prefere matar um que chamava de irmão em defesa do seu idealismo, do que dar a mão para o irmão e dizer, pelo sangue de Jesus, eu amo você, com as diferenças que nós temos. E aí você percebe que o problema central disso é um problema espiritual. É um problema de idolatria. O que essa pessoa está fazendo sem que ela perceba, ela está usando Jesus como meio para exaltar um outro Messias. Ou para criar sua própria agenda também, né? Seja ela política ou o que for. E a gente precisa compreender que definitivamente o Messias nosso é o Senhor Jesus Cristo, ponto final. É isso aí, é isso aí. Lipão, dá um recado final aí para os nossos ouvintes sobre, se você pudesse, um conselho pastoral mesmo, algo para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, assim, o que fica, o que é que segura os nossos pés? Que recado você daria para uma geração ou para pessoas que estão nos ouvindo, dizer assim, tá bom, eu não quero ser isso aí, eu não quero isso, eu quero uma vida autêntica de discípulo de Jesus, eu quero ser um cristão autêntico, eu quero andar e viver como Jesus deseja que eu ande e viva. Fecha para nós isso aí. Acho que foi o Piper que falou essa frase, eu não vou lembrar o Piper ou o Paul Washer, que ele fala, não procure uma igreja perto da sua casa, mas procure uma igreja perto da Bíblia. E eu encerro dizendo isso, sabe? A nossa segurança, ela está na palavra de Deus. E é óbvio, quando eu falo que ela está na palavra de Deus, não é de maneira vazia, né? No sentido de, o pregador foi lá, citou alguns versículos isolados e não explanou o texto bíblico, não explanou aquele verso, enfim, e aí então ele pregou a Bíblia. Não, mas esse compromisso, esse zelo, esse amor com a palavra de Deus, que deve obviamente vir da liderança da igreja, mas também deve ser algo que vem do povo de Deus, porque de fato os falsos profetas existem por causa dos falsos crentes, né? Então o povo precisa aumentar um pouco a régua daquilo que consome, daquilo que se permite ser influência para sua vida, e dessa maneira procurar igrejas bíblicas que amam Jesus, que tem compromisso com as escrituras, tem compromisso com a santidade, e esse compromisso com a santidade não nessa deturpação da religião e da fé cristã. Do que é santidade. Exatamente. Mas esse compromisso com a santidade pura, simples, pacífica, amorosa que existe no Evangelho de Cristo. Amém. Coisa legal. Pois olha, você participou de um bate-papo aqui meu com o pastor Lipão, e como eu disse no início, se você pegou ali pelo meio, enfim, foi bom para você? Ouve de novo, faz comentário, manda pra gente, mas acima de tudo, passa isso para alguém. Há muitas pessoas que podem se beneficiar se você entende que foi bom para você. Semana que vem nós temos mais um encontro aqui e eu quero te convidar a estar conosco no Pare e Pense Podcast. Até a próxima.